O conceito de angústia no pensamento de Kierkegaard tem como uma das suas origens o mito de Adão e Eva e do pecado original. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, então clique em curtir, se inscreva se você gosta do nosso conteúdo, considere a possibilidade de nos apoiar pelo Pix. A minha chave Pix está na descrição e vamos lá! Esse pensamento do Kierkegaard, a gente precisa começar a falar sobre o que é a angústia. A angústia é um sentimento, é uma condição humana que ela é aliada da liberdade, é aliada do livre-arbítrio. A angústia está associada a essa condição humana de ser livre. A angústia ela permeia as ações humanas todas as vezes que o ser humano faz uma determinada escolha. Quando você escolhe algo, você está abdicando de todas as outras possibilidades que o seu destino poderia tomar. E você vai ter, então, esse sentimento de angústia sobre o que poderia ter acontecido se eu agisse de forma diferente. Então, a gente pode ver que a angústia ela está ligada à ideia de possibilidade. A angústia não está ligada com um fato concreto. Por exemplo, se você se depara com uma cobra venenosa e fica com medo, você não está angustiado, você está com medo. A angústia está associada à possibilidade. Por exemplo, você tem um emprego, aparece uma oferta de um outro emprego. Você fica com medo e não vai, e depois vai ficar se lamentando, pensando, e se eu tivesse ido? Ou então você opta por ir, vai para esse novo emprego e fica pensando, teria sido melhor se eu ficasse? Ou seja, a condição da angústia ela sempre está associada a possibilidades e não a algo que seja de fato concreto. E juntamente à angústia existe uma consequência da angústia ou algo que vem após a angústia, que é o sentimento de culpa. Quando você utiliza o seu livre-arbítrio e acontece algo que dá errado, você vai ficar se lamentando por isso, então você vai ter consigo o sentimento de culpa. Vamos pegar um pai de família que decide levar sua família para viajar de carro. Durante a viagem acontece um acidente de carro, o pai sobrevive, mas a sua família morre. Ele vai levar essa culpa consigo, porque ele tomou uma decisão e essa decisão levou a algo errado. Então, a gente tem a culpa, e a culpa vem, então, depois da angústia. Além disso, a angústia também é algo que ocorre em quem tem um pensamento mais desenvolvido, digamos assim. A angústia ela não acontece em quem é inocente. A inocência ela não comporta a angústia não está em quem é inocente. A gente pode pensar, por exemplo, nos casos dos animais não sentem angústia. Da mesma forma também a gente pode pensar em crianças muito pequenas que não têm uma determinada noção de causa, consequência, vai dar certo, vai dar errado. Tanto é que o cuidado com a criança é algo que faz parte do papel dos pais. Então, a angústia ela só existe depois que o estado da inocência ou então um estado da ignorância é superado. Então, com isso, a gente pode ver que a angústia ela está ligada à liberdade, ao livre-arbítrio, ela está ligada a possibilidades e ela está numa posição que fica entre a inocência e a culpa. Ela vem depois da inocência e antes da culpa. Daí então a gente pode ver como que o Kierkegaard vai colocar a origem dessa condição humana da angústia na história de Adão e Eva, do paraíso perdido, do fruto da árvore do bem e do mal. Adão ele era inocente, Adão ele não tinha noção de bem e mal, Adão não tinha noção de consequências, ele apenas vivia dentro de um paraíso conforme as normas que Deus
estabeleceu para ele. Então, ele vivia nesse estado de inocência. Porém, Adão ele veio a experimentar a angústia, que foi a dúvida se ele deveria comer da árvore do bem ou do mal. Então, o Adão foi o primeiro homem, conforme o Gênesis, e foi o primeiro também a experimentar esse sentimento de angústia. Ele ficou diante do fruto e pensou: devo ou não devo comer? O que vai acontecer comigo se eu comer? Vai ser melhor se eu comer ou vai ser melhor se eu ficar sem comer? Então o Adão acabou optando, ele foi o primeiro a fazer o uso do livre-arbítrio e escolheu comer daquele fruto. E então Deus ficou irado com essa decisão de Adão e puniu Adão, expulsando ele e Eva do paraíso e condenando eles a todas as contingências humanas, de precisar trabalhar, de precisar se esforçar, de sentir dor e etc. Ou seja, Adão experimentou também a culpa. Então a gente pode ver como nessa história de Adão e Eva, a gente tem toda essa relação de inocência, angústia e culpa. Você tem uma pessoa que era inocente, essa pessoa então usou em um determinado momento do seu livre-arbítrio, pensou se haveria consequências ou não para aquilo. Adão estava avisado que não deveria fazer aquilo, ele experimentou a angústia e fez uma opção. Com essa opção ele foi culpado e vai carregar essa culpa e justamente o sentimento de angústia sobre como teria sido se eu agisse de forma diferente. E assim então nasceu toda a angústia que permeia a existência humana, segundo o pensamento de Kierkegaard. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.